Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Everaldo Leite. Hoje é dia 7 de maio de 2020 e vamos começar mais um diálogo de quarentena. E, para tanto, eu convidei Ana Carolina. Ela é presidenta da Associação dos Geógrafos Brasileiros, da Seção Goiânia, é professora na UEG, pesquisadora do grupo Espaço, Sujeito e Existência. Ela é membro do Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino, é doutora em Geografia pela UFG. Obrigado, viu, Carol, por você estar participando aqui comigo. E, bom, Carol, você pode chamar você de Carol, né? Claro. Carol, nos últimos anos, as ciências humanas, ciências sociais, elas têm sido atacadas ideologicamente, politicamente, e até as suas demandas assim por recursos não vêm sendo atendidas. E daí que, durante essa crise horrorosa, enorme, conhecimento, esse máximo conhecimento sobre dinâmica social, territorial, tem se tornado imprescindível, né? Porque precisa se elaborar políticas públicas emergenciais e me parece que esse conhecimento é essencial. E como é que você pensa que a produção acadêmica, prejudicada como foi nesses dois governos, principalmente do Temer, Bolsonaro, vai poder atender essa necessidade de conhecimento? Certo. Bom, primeiro agradeço e parabenizo, Everaldo, você por essa iniciativa de proporcionar esses momentos de diálogo, de partilha do conhecimento. E agradeço também o Cláudio, professor da Alfa, que eu sei que foi quem me indicou, né, quem nos colocou em contato. Então, agradeço a confiança do Cláudio, que é um excelente profissional também, um amigo. Bom, Everaldo, essa sua questão, ela abre um leque para a gente pontuar outras coisas que eu acredito serem importantes, né, nesse momento, que inclusive ultrapassam, né, a pandemia e remetem a esses governos que você mesmo citou na sua questão. A primeira delas, né, é esse ataque ideológico e político contra as universidades, contra a ciência, né, sobretudo contra as humanidades, que é algo que não é da agora, e que é algo que a gente não pode encarar a partir de uma abordagem personalista, né, de que é uma birra do Bolsonaro ou do Temer, né, ou do Olavo de Carvalho, né, contra os cientistas, mas é algo que está unicamente ancorado a um projeto político-econômico que esses governos estão também assentados, né, que é o neoliberalismo. E eu me lembro de uma fala do filósofo Vladimir Safatli, onde ele vai dizer, né, que os efeitos sociais e econômicos do neoliberalismo, eles são tão nefastos, né, que é preciso um grau extremo de despolitização da sociedade para que essa sociedade não se revolte, né, diante desses efeitos que a gente já está assistindo, né, de desemprego estrutural, enfim, de pauperização da sociedade, de crescimento da miséria, da fome. Né? Então, esse ataque político-ideológico contra as universidades cumpre essa função, né, de desmontar esses mecanismos que foram fortalecidos, poderiam ter sido mais, né, nas últimas décadas, mas que, enfim, hoje cumpre, né, um papel importante na formação do pensamento progressista no Brasil. E aí eu lembro também de uma fala do professor, de um geógrafo muito conhecido, consagrado nacionalmente, que é o Rui Moreira, do Rio de Janeiro. Ele disse numa certa fala que ele fez no evento que a AGB, a Associação de Geógrafos Brasileiros, promove,
um evento em Catalão em 2018, se não me engano, ele falou o seguinte, ele rememorando a década de 60, 70 e o papel dos bares, né, dos encontros nas casas dos amigos, dos militantes, que eram lugares, né, onde esse pensamento progressista também se formava e que isso se perdeu ao longo do tempo, né, e que hoje esse pensamento ele está concentrado nas universidades, né? Óbvio que isso tem controvérsias, né? Há muitas pessoas que discordam disso. Nós vemos também, dos anos para cá, eu, por exemplo, observo muito em Goiânia, né, o surgimento de vários bares alternativos, né, com essa pegada progressista, que tem promovido mesas, debates, né, e que tem se afirmado enquanto espaços de resistência. E, por outro lado, há também aqueles que, hoje eu li, estou lembrando, hoje eu li um texto, uma entrevista de um colega que eu admiro muito, geógrafo também, Lucas Maia, que é professor do Instituto Federal, em Aparecida, autogestionário, do movimento autogestionário, e ele pontua nessa entrevista o papel histórico que a classe intelectual, que a intelectualidade desempenhou, muitas vezes associada à burguesia, né, e à burocracia contra as demandas da classe operária, como ele se refere na entrevista. Então, há controvérsias, né, de que a universidade, a academia é esse reduto, né, do pensamento de esquerda. Mas eu prefiro ainda, né, entender que há, sim, um avanço gigantesco, né, desse pensamento progressista na universidade, que ainda é minoritário, que segue sendo minoritário, e que eu não sei se um dia pode ser diferente. Mas esse ataque da universidade e da escola, né, também, cumpre essa função de despolitização da sociedade frente ao avanço ou condição para o avanço do neoliberalismo. Só que aí vem a pandemia. E a pandemia, né, o coronavírus, essa crise sanitária de saúde pública gravíssima, traz uma contradição que coloca a ciência como o conhecimento que mais pode nos ajudar nesse momento a sair da crise. Aliás, um parêntese aqui, a crise ela revelou muitos interesses, muitos que estavam obscuros, né? Por exemplo, a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica, em plena pandemia, fechou inúmeros laboratórios, né? E agora cabe à ciência, os cientistas, né, entender essa luta ou estarem na linha de frente nessa luta pelo desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, né? Por quê? Porque não interessa à indústria farmacêutica a cura, aliás, a saúde, né? É uma indústria que visivelmente está ancorada numa medicina curativa, né, numa medicina lucrativa. Então, essa crise revela ainda mais esses interesses. Né, no caso, é porque a indústria, para ela entrar nessa batalha, para ela se colocar também nessa linha de frente, ela teria que fazer vários investimentos em pesquisa e desenvolvimento para chegar em algum tipo de remédio ou chegar em algum tipo de vacina. E isso é muito caro, isso aí demanda muito recurso. Então, é mais fácil continuar trabalhando com o quê? Com o remédio do dia a dia mesmo, que é aquilo que eles vendem no dia a dia. A pesquisa que é feita lá fora, paga-se os royalties aqui e se vende a um preço exorbitante para o usuário de algum tipo de remédio, e por aí fica, né? A nossa indústria farmacêutica, ela é uma franquia da indústria internacional, não é isso? Exatamente. Isso, exatamente. Então, a relevância que as ciências da saúde, sobretudo, né, ganham nesse momento é uma contradição frente ao ataque, né, que as ciências, as universidades vinham sofrendo nesses governos ultra neoliberais.
E as ciências sociais, né, e humanas, as humanidades. Como você mesmo pontuou na sua questão, esse conhecimento, né, acerca da dinâmica social e territorial daqueles que a gente tem chamado agora de invisíveis, né, que na verdade são invisibilizados, porque eles sempre estiveram aí, né, limpando as nossas casas, vendendo no sinal, o nosso carro no trânsito, né? Então, esses invisíveis sempre estavam aí, porém invisibilizados. As ciências sociais e humanas hoje, né? Bom, nós estamos, assim como outros segmentos, como os próprios movimentos sociais, padecendo de um sofrimento de impotência muito grande, né? Porque nós não podemos sair, não podemos ir para a rua, muitas pesquisas estão paralisadas. Inclusive, me parece, né, que as ciências humanas, elas não se beneficiam, né, desse novo valor que a ciência ganha nesse contexto. Basta ver algumas medidas, né, do governo e do Ministério de Ciência e Tecnologia em plena pandemia, por exemplo, a pré-chamada do CNPq para o PIBIC, Programa de Iniciação Científica, onde exclui as humanidades, né, desse edital. Então, não parece que está muito nítido a importância, né, dessa ciência, sobretudo, continuemos, né, nessa importação de tudo, inclusive de medidas de enfrentamento contra uma crise, dadas as particularidades do Brasil. Mas nesse momento, ainda que limitado, né, com esse sentimento de impotência, a gente tem, sim, um papel importante nesse contexto, por exemplo, de combate às fake news. Né? Nós vivemos num país com praticamente 12 milhões de analfabetos e que, querendo ou não, essa população se encontra muito suscetível, né, às fake news e à reprodução dessas fake news. Nós também temos, e esse seu canal aqui, eu acho que agrega isso, né? Esse movimento de divulgação do conhecimento científico, que as ciências, em geral, deixam a desejar, né? Deixaram a desejar nesses últimos anos, de popularização mesmo da ciência, de divulgação científica, né? De exploração de outras... Sim. O que me parece, assim, algo que eu vejo, por exemplo, nas universidades fora do Brasil, é que existe alguém que é o divulgador, né? Existe o papel do divulgador da ciência fora da academia. Porque, lógico, né, as pessoas não têm muito acesso àquele tipo de linguagem técnica que é colocada dentro da academia, mas você tem um divulgador, você tem pessoas famosas por trabalharem nessa área da divulgação. E me parece que no Brasil não apareceu essa disciplina dentro da universidade. Acho que talvez falta hoje para as universidades brasileiras, mas na universidade pública, né? Que acho que ela que é mais assim combatida por esse tipo de governo que nós temos, porque acredita que lá dentro, quer dizer, que o setor, que o recurso público está financiando algo que as pessoas não sabem bem o que é. E o divulgador deveria ter esse papel, né? Essa figura do divulgador de dentro da universidade. Agora, eu vejo assim, tem a divulgação científica hoje, até mesmo nas redes sociais. Tem também jornalismo científico, o jornalismo político, que tenta captar alguma coisa, mas, na verdade, assim, não vai muito a fundo, né? Porque tem várias pesquisas ótimas para serem divulgadas, mas não me parece que é algo assim que esses divulgadores conseguem trazer para as pessoas comuns, né, para as pessoas que, no geral, não têm muito entendimento, e trazer como algo importante, sabe? Lá fora, me parece que esses divulgadores, eles conseguem um pouco isso, né, fazer isso, né? Criar essa curiosidade nas pessoas, de buscar essa informação nova para elas. No Brasil, eu acho que assim, ainda falta se pensar nisso, né? O que você acha?
Parte desse papel, Everaldo, eu acho que poderia e deveria ser cumprido pela imprensa, pelas TVs, pelos canais públicos, né? Por uma TV pública de qualidade. Existe uma TV pública que poderia fazer isso também, né? Né? Que no Brasil a gente ainda padece muito, por isso a importância também, né, de uma reforma midiática séria. Bom, mas finalizando aqui o meu raciocínio, outro papel importantíssimo, né, das ciências, das humanidades nesse contexto é o de vigilância. Uhum. Eu me lembro da Noemi Klein, que tem um livro chamado Doutrina do Choque, tem também um documentário, quem quiser depois pode assistir. Ela vai mostrar como algumas catástrofes ou alguns episódios abre espaço para aquilo que até então era inconcebível. E ela dá vários exemplos, né? Um deles é como a política estadunidense, né, tende a dar uma virada para um discurso bélico a partir, com legitimação social, a partir do ataque às Torres Gêmeas. Né? Então, é nesses momentos de extrema tensão social, de convulsão social, algo que até então era inconcebível, né, pode se tornar realidade. Né? E aí o Brasil é um bom exemplo disso, né? Os absurdos que a gente tem escutado, né? Os ataques à democracia, aos direitos, né, humanos, tudo isso precisa ser muito bem vigiado, né, para que isso não dê vazão a movimentos fascistas, né, à corrosão do nosso Estado democrático de direito, que já é tão frágil, né, uma democracia tão frágil. Então, acho que a ciência tem esse papel, né, também de colaborar, de compor junto às redes, né, de solidariedade, de conhecimento, de intervenção social, que é outra surpresa boa desse momento, né? Estão despontando no Brasil inteiro redes de solidariedade, de composição de forças, e eu acho que o cientista, eu concordo com Boaventura nesse sentido, em alguns momentos a primazia é do intervir, não do interpretar. Né? Então, agora é o momento de intervir, de colaborar, de cuidar, né? E à medida do possível, interpretar o que está acontecendo. Acho que é isso. E no pós-crise, aí, além dos desafios convencionais, clássicos, né, de organização da categoria, né, dos professores, dos técnicos, dos estudantes, na defesa, né, da ciência, da academia, das universidades, eu acho que tem alguns desafios teóricos, né, e metodológicos. Esse que eu acabei de dizer, né, de vigiar, combater esses discursos fundamentalistas, né, desde um fundamentalismo econômico ao fundamentalismo religioso, né, o fundamentalismo, enfim, que ganham força nesse momento atual, há desafios metodológicos também. Né? Eu acho que está mais que provada a importância da gente se aproximar do cientista, da ciência, né? Se aproximar da base, contribuir à organização social, desenvolver metodologias, como diria o Boaventura de Souza Santos, não extrativistas, né? Não aquelas metodologias que reforçam essa dicotomia sujeito-objeto, né? Mas metodologias que de fato deem voz, né? Façam que as pesquisas sejam porta-vozes desses sujeitos. Recentemente eu assisti uma conferência de uma professora do IESA, do Instituto de Estudos Socioambientais, a professora Ana Cristina, e admiro muito também. Ela também bateu muito nessa tecla, né, da importância das nossas metodologias abarcarem também ou contribuírem à criação de fóruns, né, de conselhos populares. Eu acho que passar dessa crise é um desafio fundamental para o cientista, fazer uma revisão profunda, teórica e metodológica. E, por último, o desafio de traduzir esse novo mundo, né, que nós teremos.
é consenso entre historiadores, psicanalistas, antropólogos, sociólogos que eu tenho lido, que eu tenho escutado, de que da impossibilidade do retorno às coisas, às relações, à própria subjetividade, né, que tínhamos antes. Nós sairemos dessa pandemia um outro mundo, outras formas de relação, outro modo de produção da subjetividade, né, onde elementos são centrais, por exemplo, a política dos dados, né, nós vamos sair, olha só como o governo chinês, né, enfrentou essa pandemia com uma política sofisticadíssima de controle, de manipulação dos dados, né, então a ciência precisa entrar nessa disputa, né, as ciências humanas precisam se conhecer sobre isso, entrar nessa disputa e entender que transformações esse mundo está sofrendo. Acho que é por aí. Certo. Bom, em relação a essa pós-crise, o que eu vejo, assim, me parece claro, é que o Brasil está completamente deslocado daquilo que os outros países vêm fazendo. Assim, os países estão respeitando aquilo que é determinação da OMS ou sugestão da OMS, todos eles praticamente falando a mesma língua. E o Brasil, em função desse governo, acho que em função também um pouco de falta de conhecimento que o brasileiro tem, acho que naturalmente, por causa de uma péssima educação, em função também de algumas crenças que dominam a vida dos brasileiros no geral, eu penso que assim, o Brasil, será que realmente a gente vai conseguir criar uma nova perspectiva, um novo olhar sobre ciência, um novo olhar sobre aquilo que, por exemplo, no sentido de mudanças metodológicas, a gente vai chegar realmente nisso, porque me assusta quando eu vejo o que acontece lá fora e o que acontece aqui dentro. Parece que o Brasil está completamente confuso. Assim, institucionalmente, ele está confuso. Socialmente, ele está confuso e, assim, correndo riscos terríveis, né? Por causa dessa confusão. Então, assim, será que realmente assim, a gente vai ver um papel importante para a academia, um papel importante para a pesquisa, um papel importante assim no ativismo que a academia precisa ter para mudar as coisas. Será que a gente realmente vai ver isso? Você acredita? Pois como eu disse antes, a crise é um momento onde há muita coisa suspensa, né? E uma disputa para captar essas coisas, potencializar umas, abafar outras, né? Eu acho que essa experiência da pandemia mostra, né? E essa experiência particular que você está mencionando do Brasil nessa pandemia mostra algumas coisas, nos mostra algumas coisas. Uma é essa confusão que é, inclusive, deliberada, né, do governo, essa cisão do país, essa dificuldade de identificação, enfim. Outra é que nós somos, de fato, um país diferente da Europa, né, do contexto europeu. Sim. E as respostas que a Europa dá à crise não podem ser transportadas a ferro e fogo para o Brasil, né? E aí, por exemplo, o próprio imperativo fica em casa, isolamento social, no Brasil não é uma coisa tão simples, né? Não. Fica em casa, stay home, stay safe, né? Como exigir que uma sociedade de 7 milhões de brasileiros sem casa fiquem em casa? Né? 7 milhões de brasileiros que estão em abrigos, que estão nas ruas ou que estão em assentamentos, né, amparados por movimentos sociais. Como pedir para uma população ficar em casa, uma população de 11 milhões vivendo em favelas, né, onde a coabitação familiar é uma constante.
48% da população não tem acesso a... Certo. Bom, então eu trouxe, primeiro desculpa pelo problema técnico, numa cidade pequena, com uma infraestrutura precária de internet. Bom, mas eu disse, né, elenquei alguns dados aqui que expressam a gravidade da desigualdade social no Brasil, né? Eu gosto muito de um conceito, né, de duas noções, aliás, do Boaventura de Souza Santos. Eu estou citando muito ele porque eu estou no meio da leitura desse livro dele, O Fim do Império Cognitivo. Muito interessante, que ele lança as bases de uma ciência que esforçada, né, nessa tradução da realidade dos países latino-americanos. Então, tem duas noções que ele emprega no início do livro, que são sociabilidade metropolitana e sociabilidade colonial, onde ele quer dizer que há uma linha abissal que separa, né, essas duas sociabilidades. Né, que a sociabilidade metropolitana é essa sociabilidade que goza, de certa forma, das promessas da modernidade. Né, sociedade a sociabilidade cuja gestão está entre a regulação social e a emancipação social. Então, há uma margem de manobra, né, dos sujeitos que estão imersos nessa sociabilidade metropolitana. E há mecanismos, né, de gestão dessa sociabilidade. Então, o Estado liberal, o Estado de direito, os direitos humanos, né? Mas isso não pode ser transportado para esse outro lado dessa linha abissal, né, que é a sociabilidade colonial. Porque a sociedade colonial funciona de uma forma diferente. Ela não funciona nesse duo entre regulação social e emancipação. Ela funciona pela apropriação da vida e dos recursos, né, dos sujeitos, sem nenhuma contrapartida de emancipação social. Então, portanto, a violência é a constante nessa sociabilidade e os direitos humanos, pouco ou quase nada, né, como que eu posso dizer, tem operacionalidade nessa sociabilidade colonial, porque esses sujeitos sequer são reconhecidos como humanos, né? Eles têm exatamente a proibição de se realizarem integralmente como humanos. Portanto, aí ele dá um exemplo fantástico, né, de um menino negro, por exemplo. Ele vai para a escola e lá na escola ele sofre bullying. Ele tem mecanismos lá naquele ambiente que é pautado nessa sociabilidade metropolitana, ali ele tem mecanismos para reivindicar os seus direitos, né? Então, ele pode ir na coordenação, ele pode ir numa ouvidoria, ele pode questionar isso. Mas quando ele vai para casa, e ele mora na favela, no beco, ele é abordado por um policial que o agride antes mesmo dele dizer o seu nome, né? De nada adianta reivindicar esses direitos. Né? É uma outra sociabilidade com outro funcionamento e que, portanto, demanda outras intervenções, uma outra leitura, né? Então, a crítica que o Boaventura de Souza Santos faz, né, a ciência moderna, enfim, com todas as controvérsias disso, eu também não concordo completamente, mas é dessa transposição, né, imediata entre uma leitura dessa sociabilidade metropolitana para esse outro lado colonial. Então, respondendo, finalizando, né, a resposta, o que a gente pode esperar? Não sei, né? Está em disputa. Uma coisa eu sei, eu concordo com o Boulos, né? Ele falou recentemente, o Guilherme Boulos, do PSOL, que há uma onda de solidariedade que é fato, né? Que nós temos vistos, né? Por exemplo, o MTST em um mês arrecadou 700 mil reais, né? O MST tem abastecido o comércio de alimentos, né? O mercado de alimentos em vários municípios do Brasil, tem um plano, inclusive, de enfrentamento da pandemia, com várias medidas, né? Para que não falte alimentos nessa pandemia. Lembrando, né, que há um dado do Censo Agropecuário do IBGE que 70% do alimento
vem da agricultura camponesa, né? Portanto, o agronegócio, apesar, né, de toda a propaganda na Globo e a propaganda aquela íconezinho de laranja, de amendoim, de não sei o que, o agronegócio não é um complexo, né, que tem a alimentação como não tem a primazia na produção de alimentos. Enfim, então há uma onda de solidariedade, porém, isso não garante que essa onda de solidariedade se repercuta, né, pós-crise, em movimentos de contestação radical das desigualdades sociais. E aí, o Boulos até citou o Dom Helder Câmara, né, uma frase dele, que quase best-seller, né, de que quando eu dou comida aos pobres, me chamam de caridoso, né, de bondoso. Pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Eu complemento a essa fala, uma fala também do Paulo Freire, né? Ele diz assim: eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque eu amo as gentes e amo o mundo que eu quero e trabalho, né, para que a justiça social se implante antes da caridade. Então, esse é um campo de disputa, né, no pós-crise, é para canalizar essa onda de solidariedade para que ela não fique na caridade, para que ela não fique no individualismo, né, numa ação, nossa, honrosa, da Ana Carolina com o vizinho, com o morador de rua, né, mas para que isso ganhe uma dimensão e uma força para que, de fato, opere transformações estruturais, né, questione a estrutura desigual do Brasil. Pois o que parece é que existem dois Brasis. É um país de ricos, de classe média alta, classe média, e existe o restante. Pelo menos assim, me parece que essa é a lógica das coisas como elas acontecem no país. E eu vi, por exemplo, tem peguei aqui, o presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol. Ele falou o seguinte, ele falou assim, olha, acompanhando um pouco os nossos números em relação ao coronavírus, eu diria que o Brasil está bem. Veja bem como fica claro que existem dois Brasis, né? Eu diria que o Brasil está bem, mas que Brasil é esse? Né? Que Brasil que está bem? Ele diz assim, nossas curvas, da parte dele, né? Nossas curvas não estão tão exponenciais ainda. A gente vem conseguindo achatar. Bom, se você olhar qualquer gráfico hoje, esse achatamento simplesmente não existe. Esse achatamento, mas aí vem o motivo dele falar isso, ele explica isso. Teremos uma fotografia mais clara nas próximas 2 e 3 semanas. O pico da doença já passou quando a gente analisa classe média alta. Ele tá dizendo que a classe média alta já pode ficar tranquila, que é a classe dele, entendeu? Olha, veja bem, assim, o tipo de coisa que hoje a pessoa tem o descaramento de falar. Ele já é isso, sabe? O Brasil já é 2 países e pronto. Não é? Pior ainda é ouvir isso de uma ministra, né? A Damares, a Damares recentemente, né, comemorando, chegamos ao mês de maio sem 1 milhão de mortos. Sim. Olha que absurdo, né? Assim, isso retrata essa divisão entre 2 Brasis, né? Ou entre humanos e sub-humanos, né? Os morrendo não são números, não são 8 mil e poucos números, né? São pessoas, são humanos, com parentes, com sonhos, com projetos. Terrível, né? Reduz isso, né? Vamos continuar então, né? Olha, veja bem. A crise, ela é planetária, mas parece que ela é muito pior nos países desiguais, os países onde existe mais desigualdade social. Os Estados Unidos é um exemplo, não só o Brasil, mas os Estados Unidos é um exemplo.
moradores de rua de Las Vegas estão sendo colocados em estacionamento. Eles fizeram uns desenhinhos lá no chão, de 2 em 2 metros você tem uma pessoa. E é para pegar esses moradores de rua, né? Moradores de rua terem onde dormir. Veja bem, e eles acho que eles acreditam que isso é um feito humano, humanitário. E lá também está claro agora, nos Estados Unidos, que o número de negros e latinos que estão morrendo com a pandemia é muito superior ao número de brancos, que mostra também que o fato deles serem uma sociedade desigual afeta-os diretamente quando a gente pensa na pandemia. Agora, no Brasil, a probabilidade de morte pode ser muito maior, né? Porque assim, a situação nossa, que é a estrutura urbana, né, ela é diferente. E acho que assim, a gente tem segregação, assim, a coisa das favelas, por exemplo. As pessoas moram ali todas muito próximas umas das outras, muitas pessoas numa mesma casa. Então, assim, isso tudo potencializa o número de vítimas dessa doença. Agora, para você, eu queria te perguntar como que os movimentos sociais organizados, que já há algum tempo têm buscado assim, evidenciar as injustiças, né, contra negros, LGBTs, mulheres, os excluídos diversos. Como que os movimentos sociais estão lidando com isso? Você já deu uma dica em relação ao movimento Sem Terra. E os outros movimentos? Você tem acompanhado? O que você tem visto assim, em relação a isso? Certo. Antes de responder, Veraldo, só queria fazer uma ponderação, né, para não ser injusta no que eu disse antes, quando eu comparei, né, a realidade europeia com a brasileira. É bom entender que a Europa, né, e os países europeus não são blocos monolíticos, né, que há desigualdade, sim, né, há algumas décadas o estado de bem-estar social, né, dos países europeus vem sendo destroçado, portanto, cresce também lá a desigualdade, a pobreza, né, e há movimentos sociais, né, a organização social também resistindo a isso. Outra coisa que eu queria ponderar antes de retomar a questão dos movimentos sociais é o que você disse, né? Essa ponderação que você fez sobre a questão racial, né, na pandemia. Eu estou lendo paralelamente, não sei se você também faz isso, lê 2, 3 livros ao mesmo tempo. Eu leio mais ou menos 6, 7. Segundo a minha amiga e diretora da Faculdade de Jornalismo da UFG, Angelita, isso é muito bom para a cognição, ler vários livros. Sim. Eu acho. Mas tem que terminar os livros. Sim, sim. Eu estou lendo esse aqui do Florestan Fernandes, que é de 89, mas foi reeditado agora, 2017, se não me engano, 2017, Significado do Protesto Negro. E o Florestan Fernandes, ele mostra com muita clareza, né, essa sobreposição na sociedade brasileira e nas sociedades latino-americanas em geral, da problemática da raça e da classe, né? Então, no Brasil, por exemplo, o saldo da escravidão, né, aliás, a abolição da escravatura foi, na verdade, uma substituição, né, do trabalho escravo pelo trabalho migrante, né? E essa massa, né, de sujeitos escravizados saem desse período completamente desamparados, né? Não foram treinados, né, capacitados para o trabalho livre e nem sequer aceitos porque a mão de obra, né, dos migrantes europeus era barata. Tá? Então, a síntese, né, do que eu queria dizer é que no Brasil a questão de classe ela sobrepõe, né, ela superpõe com a questão racial. Né? É uma questão histórica, né? É uma questão histórica. Eu acho assim, interessante que me parece que, bom, pelo menos a elite, ela tem a ideia de que não
que não é um grande problema essa questão histórica, que o problema é que os movimentos, por exemplo, os movimentos de defesa dos direitos dos negros, que acreditam que assim existe racismo, que essa colocação é errada, porque as pessoas têm os mesmos direitos perante a Constituição, que as pessoas têm... o que elas precisam é buscar as coisas através do mérito, esse tanto de bobagem que a gente escuta, né? E parece que o fator histórico ele não leva em consideração, não, né? A coisa absurda. Sim, um país que parece que não tem história, parece que assim as coisas que acontecem no país começaram na semana passada. Exatamente. Tem cabimento isso? A Marilena Chauí é uma das filósofas, né, que pontuou essa ideologia da meritocracia, né, da classe média, de que você é o único responsável pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Então, que coisa, né? É de fato uma amnésia histórica absurda. Então, E sobre os movimentos sociais, atualmente eu estou, enfim, limitada, né, pela questão a minha participação está limitada, física, né, nos movimentos. Eu estou isolada aqui na casa dos meus pais, no interior do Tocantins. Então, o que eu tenho acompanhado de longe, né, acompanhado algumas notícias, como o MTST, que é um movimento que eu acompanho, né, as suas ações, o MST, tenho vários companheiros que estudaram comigo, né, que militaram juntos, que também acompanho, mas eu estou mais alinhada hoje, mais de perto do Comitê Goiano de Direitos Humanos Dom Tomás Balduino, que é um comitê que tem mais de 3 anos, né, que é composto por quase 80 organizações, movimentos sociais, e que tem feito um trabalho muito bonito, né, de acompanhamento, de denúncia das violações de direitos humanos no estado de Goiás. Na pandemia, a gente tem feito algumas campanhas, já fizemos uma campanha junto ao movimento dos moradores de rua, também acompanhamos de perto a situação do grupo Mães pela Paz, que é um grupo de mães formado a partir da chacina Solar Bougainville, em Goiânia, em abril de 2018, né, onde 4 jovens negros da periferia foram mortos numa ação policial. Um deles, que é menor de idade, né, que à época tinha 14 anos, segue desaparecido até hoje. Então nós acompanhamos esse grupo, Mães pela Paz. Mandar um abraço aqui para Maria Ramos, que é uma das lideranças desse grupo. E também estou muito próxima estou na presidência da AGB, Associação dos Geógrafos Brasileiros, da seção Goiânia. A gente também tem feito campanhas, receitas básicas, também é o grupo Mães pela Paz. Agora vamos começar uma campanha por uma comunidade quilombola em Minas, em Buritizeiro, comunidade Buritizeiro. Então, é isso, né? A ação dos movimentos sociais são ações, desde ações isoladas, né, de campanha, de solidariedade para atender um ou outro grupo isolado, até ações mais amplas, né, ou estruturais, como a que eu citei do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, né, que tem todo um plano, de fato, nacional de produção de alimentos, né. O MTST também tem, né, suas proposições estruturais, né, para enfrentar o problema do déficit habitacional no Brasil. E tem composto, né, temos compostos frentes, redes de solidariedade junto a representantes políticos, né, acompanha um pouco também as ações nossa, não foi o nome, da Fátima, né, presidente do PT Goiás, da Adriana Corsi. Então, esse é o momento de fortalecer essas redes de solidariedade. Veja bem, o que está Fátima não, Kátia, desculpa, Kátia. Tá certo.
Veja bem, o que está acontecendo? Essa pandemia, como você colocou, ela, de repente, acionou um grande alerta para o setor público, que é a visibilidade agora dos invisíveis, que é a questão da demanda, de uma demanda assim, emergente, mas não é bem emergente, porque é uma demanda que já existe há muito tempo, que ela só veio ser assim, tomada como demanda porque as coisas estão aí exigindo que elas tenham algum tipo de solução. Então, assim, existe uma demanda por políticas públicas sérias em relação, por exemplo, a moradores de rua. Ontem estava lendo uma notícia que aqui em Goiânia eles estão querendo colocar as pessoas dentro de barracas em alguns pontos aqui de Goiânia. Por exemplo, lá no Mercado Aberto da Paranaíba, colocaram 30 dessas barraquinhas tipo iglu espalhado lá naquela área para moradores de rua dormirem ali. Quer dizer, nunca tiveram essa ideia antes. Nunca pensaram que isso até poderia ter sido bom antes. Né? Pessoas, ao invés das pessoas estarem dormindo embaixo de árvore, embaixo de marquise de loja, poderia ter um lugar desse, no mínimo. Eu falo isso no mínimo. É claro que uma política pública séria deveria resolver essa situação toda. Não deveria fazer ter esse tipo de ação, né, que é muito muito na hora, né? Não é nada que resolve algo. Então, assim, eu fico pensando, o que é agora, assim, depois disso, será que muda alguma coisa? Será que, assim, a gente, diante da crise, diante de tudo que a gente vê acontecer agora, assim, as tentativas de ações públicas, será que isso vai deixar alguma herança, assim, do tipo, olha, a partir de agora, a gente precisa de políticas públicas sérias. A partir de agora, a gente precisa de algo que leve em consideração os movimentos sociais, que leve em consideração as demandas que estão aí e que a gente sempre viu essas demandas aí e nunca fizemos nada realmente para solucioná-las. Você acha o que você pensa? Você acha que vai ter alguma coisa nesse sentido? Ou quando acabar a pandemia, volta-se tudo à mesma? Eu acho que pode ter, porém não será algo espontâneo. Não vai ser algo dado, né, por governantes. Não vai partir, né, de partidos políticos, eu imagino, né, que estão hoje no governo. Não vai partir de determinado representante X ou Y. Eu acho que isso, como todas as conquistas, né, que a sociedade, que os trabalhadores podem gozar hoje, são resultado de muita luta, de muita organização social, né, e popular. Você me dizendo, né, dos moradores de rua, eu fico só com um dado na cabeça, né? Eu fiquei com um dado na cabeça. Eu disse agora há pouco que nós temos 6,9 milhões de brasileiros sem casa e 7 milhões de imóveis desocupados. A equação é muito simples, né? Vamos ocupar esses imóveis desocupados, né? E a equação é muito simples para muita coisa, né? Vamos tributar as fortunas, né? Vamos tributar a renda dos ricos, né? Então, há respostas simples, né, que poderiam ser adotadas, né, medidas simples que poderiam ser adotadas para amenizar os efeitos dessa crise. Agora, se isso vai acontecer, vai depender da organização popular, da organização social, da pressão social, né? Caso contrário, eu não acredito em medidas espontâneas, né, nesse sentido. O resultado dessa crise, em curto prazo, eu acho que vai assim, impactar muito a questão das eleições. Tanto as eleições agora, talvez, para os municípios, né? Talvez não sei ainda, mas especialmente para as próximas eleições presidenciais, de governadores. Esse impacto, você pensa que ele tem
Você acha que existe aí uma oportunidade real de se fazer mudanças políticas, pensando o seguinte, pensando que, pô, vai morrer gente demais. Quando eu escuto, assim, por exemplo, o presidente dizer, olha, não coloquem no meu colo esse problema, essas mortes, não coloquem no meu colo, quer dizer, parece que ele já está tentando fugir da possibilidade de explorarem isso lá na frente. Né? Eu acho que a ideia dele é que, bom, essas mortes, tá todo mundo dizendo que eu tenho alguma culpa. Eu não tenho culpa. Então, não coloquem no meu colo essa questão, esse problema, esse morticínio que vai ter. E, na verdade, tem que cair no colo dele, sim. As coisas as coisas foram acontecendo durante esses meses agora, de forma que, assim, a falta de habilidade dele, a falta de decisão como chefe de governo, e pior de tudo, a defesa que ele fez, que as pessoas não dessem moral para essa crise, não dessem moral para a pandemia, saiam. Quer dizer, tudo leva para ele. Acho que as coisas. Eu queria só saber de você, assim, você pensa que existe uma possibilidade de mudança séria em função disso, em função desse resultado catastrófico que a gente vai ver? Há alguns sinais, né? Há alguns dados que a gente pode perceber, uns índices, né? Que a gente pode perceber isso. A redução, né? O decréscimo da popularidade do presidente, por exemplo, é um dado. A mudança na pauta de algumas questões nas eleições dos Estados Unidos, por exemplo, né? É uma delas, né? A reivindicação popular em alguns países europeus de medidas, né, de bem-estar social, são alguns dados para isso, mas volto a dizer, isso não está dado, né, isso não está posto, porque eu ainda vejo uma força muito grande, né, desses discursos fundamentalistas. E a memória, sobretudo do brasileiro, parece muito frágil. Né? Dias atrás, um colega, professor da UEG de Goiás, do campus Cora Coralina, o professor Robson, né, fez uma comparação, por exemplo, entre a infraestrutura médica de serviços médicos em Goiás, na cidade de Goiás, há 100 anos atrás, na gripe espanhola, né, onde morreram 50 pessoas na cidade, e pouco ou quase nada se alterou. Né? Portanto, qual foi a aprendizagem, né? Qual foi a lição que a gripe espanhola deixou, né, para aquela sociedade, para a nossa sociedade? Né? Então, eu temo muito Assim, até que a gripe espanhola, ela gerou ali ela foi responsável por, assim, uma semente que depois até resultou no SUS. Mas só que, assim, muitas décadas depois. Mas ali houve poxa, de repente, ó, não dá para passar por isso aí de novo, né, sem ter um mínimo de estrutura. E isso foi, né, criando, gerando. Depois, quando fizeram o SUS, é claro que ninguém assim inaugurou o SUS dizendo isso aqui é pela gripe espanhola. Isso não houve, mas foi ali, sabe? Ali que, claro. só que demorou, né? Muito tempo. Assim, eu acho que em relação a questões sociais, as coisas devem ter soluções mais rápidas, soluções mais definitivas, não é? Uhum. Não, sem dúvida. A história, ela não é pontual, né, casual, e o movimento vai acontecendo com altos e baixos. E eu acho, assim, que há um caldo, né, cultural, social nessa pandemia que é um terreno muito fértil, né, para a semeadura de ideias, né, e de valores diferentes desses valores, né, de individuais, egoístas Eu falei com o Cláudio sobre a possibilidade de que assim os países, e é claro que eu acho que isso vai acontecer,
Quando essa crise, assim, se houver uma certa estabilidade para que as pessoas, para que os países possam conversar, eu acredito que vai haver algumas decisões no âmbito, seja da ONU ou de um novo conselho, um conselho pós-crise, para se solucionar certas coisas que, assim, essa pandemia deixou escancarada, né? Então, assim, Uhum. eu penso que aí, inclusive, eu falei para o Cláudio, mas eu não vejo o Brasil participando disso. Eu não vi, eu, não, assim, eu vejo assim que os países vão tomar certas decisões, como foi após a Segunda Guerra Mundial. Após a Uma Segunda Guerra consciência Mundial, planetária, né? Uma sim, consciência após a Segunda Guerra Mundial, inclusive, assim, várias instituições foram criadas. Banco Mundial, FMI, o ONU. BID, ONU, várias instituições para resolver a questão da Europa, né? Era bem assim, a ideia era resolver a questão da Europa. Mas, como essa crise é mundial, ela tem, assim, todos os países praticamente estão passando por ela, porque a pandemia, ela foi realmente bem, como se diz, democrática, né? Ela pegou pobre, rico e quem tivesse na frente. Eu acho que ela merece, né? Ela vai merecer um novo conselho. Depois da Segunda Guerra teve Bretton Woods, mas algo assim similar. E eu acho que o Brasil não vai participar. Eu acho que o Brasil não vai estar nem politicamente, nem moralmente capacitado para isso. Porque Sim. o que a gente está fazendo, acho que leva. Só um parêntese que eu queria abrir da sua fala, né? Que eu discordo em partes desse caráter democrático, né, da crise. O que a gente está vendo hoje em São Paulo, né, por exemplo, a decisão de quem vive ou quem morre não é uma decisão por idade, por exemplo, como foi, né, na Itália, mas uma decisão por classe, né, de classe social. 70% dos leitos de UTI no Brasil estão na rede privada. Rede em sentido oferecido resistência, por exemplo, à criação de uma lista única. Uhum. Isso foi Significa se algo que eu, recusar. Isso foi algo que eu conversei com um filósofo. A gente nem gravou isso, mas a gente conversou sobre isso. Eu falei, pô, como é que, assim, lá na Itália, tudo bem, então não sei como é que está acontecendo, como é que estava acontecendo lá. Eu acredito que, assim, eles estavam, o parâmetro era esse, idade, né? O médico, através de uma visão utilitarista, ele vai dizer, bom, quem tem mais chance de ter mais tempo de felicidade na vida? O novo ou o velho? Então, não é o novo. Então, o novo vive e o velho vai embora, ele embarca. Aqui, eu até perguntei para um desses, assim, cara, e aí? Essa visão utilitarista, ela vai funcionar aqui no Brasil de que forma? Vai se chegar alguém com mais dinheiro e vai tomar o lugar de quem não tem dinheiro. Eu falei isso antes de gente, assim, de entrar nessa situação mais grave que está hoje. Eu pensei, assim, eles falaram, realmente é algo que tem que se pensar. Mas no Sim, é só a Brasil, gente olhar para esses dados que eu apresentei, né? Você tem. O Brasil só perde para a Alemanha e para os Estados Unidos em número de leito por habitantes. Então, não é esse, né, esse fim de mundo que algumas pessoas apontam, sinalizam. Porém, 70% ou 60%, não me engano, preciso rever esse dado, está na rede privada. Ao mesmo tempo, 3/4 da população não tem plano de saúde. Ou seja, recorre única e exclusivamente ao SUS. Então, essa contradição já está aí, né? Na disponibilidade de leitos, desses leitos, então, e quem pode acessar esses leitos? Né? UTI, né? UTI menos, De né? classe muito, muito nítida. Uhum. Então, vamos continuar aqui. Bom, eu tinha colocado aqui no meu roteiro mais uma questão. As grandes questões sociais, elas não são resolvidas no Brasil tão cedo, né, como a gente já disse. E há enorme possibilidade que essa crise aprofunde ainda mais as desigualdades, com consequências ainda indeterminadas. Quer dizer, a ideia de que, assim, se éramos desiguais, essa pandemia ela revela isso muito claro, e o que sai depois dessa crise
talvez seja algo muito pior. Por quê? Porque o índice de desemprego vai ser muito maior, pessoas em condições... Porque, veja bem, quem estava pagando a casa própria não tem dinheiro agora para pagar mais. As pessoas estavam que estavam com um mínimo de estrutura, elas estão sem condição de remunerar esses serviços. Não tem condição de pagar aluguel, não tem, quer dizer, a situação vai se agravar. A possibilidade de um país muito pior surgir depois da crise, ela é muito grande. Então, para você, além disso que eu estou dizendo, né, qual vai ser assim, essa herança, a herança mais perversa, né, que principalmente esse governo vai deixar para as comunidades, e que não vai ser resolvido. Não vai ser resolvido, na verdade, porque não tem transformações profundas, né, que resolvam no curto prazo. Tem que haver transformações profundas, mas isso vai exigir, né, além de uma obstinação pública para que isso aconteça, isso tem que ser passado de governo a governo por bastante tempo. Então, queria que você falasse um pouco, assim, se acha que vai haver alguma mudança, né? Se tem uma... Bom, eu acho que essa é a questão mais difícil, porque listar os retrocessos, né, que a gente está vivendo hoje é algo quase, é uma tarefa muito árdua, né? Para todo lado que a gente olhe, para todo campo, há inúmeros retrocessos que estão acontecendo, né? Por exemplo, a questão ambiental, né? Algo que agrava fortemente no Brasil contemporâneo, e esse governo declaradamente não tem escrúpulos, né, quanto às questões ambientais. A questão social, que você já disse, né, além desse hiperprecariado, desse lupenproletariado, né, essa massa de população entregue à informalidade, né, que habita as ruas sem as mínimas condições de vida e trabalho, haverá sim um empobrecimento, né, dessa classe média, né, que é uma classe média fundada em dívidas, né, que não é uma classe média que tem uma poupança, que tem uma gordura para gastar, né, mas e que, portanto, é muito frágil, né, apesar de não se reconhecer assim, né, de se identificar, né, com a classe acima dela, é uma classe muito frágil, né, que sempre dependeu muito da intervenção do Estado, né, então haverá sim uma redução, né, do poder de consumo e da renda dessa classe média. Algo que me assusta muito desse governo é o aprofundamento dos fundamentalismos, né, que eu disse, fundamentalismo político, fundamentalismo político, né, que recai, que legitima atitudes, comportamentos de intolerância, de ódio, né, o fundamentalismo econômico, né, que justifica medidas como a aprovação, né, de uma carteira verde e amarelo, né, como a redução de direitos trabalhistas em plena pandemia, e um fundamentalismo religioso, né, que se nega, né, que de forma muito perversa, né, recorre a explicações divinas, né, para justificar seus preconceitos, para justificar suas ignorâncias. Então, acho que o fundamentalismo é algo que sempre teve um pouquinho, né, que está no germe um pouco da identidade, da subjetividade brasileira, herança, inclusive, da escravidão. Né, sim. Assim, às vezes eu leio assim, o que as pessoas estão falando sobre o governo, falando sobre esse novo sentido político que a gente tomou por causa da eleição do Bolsonaro, e falando que as pessoas não conseguem entender esse fascismo claro, né? Que não é um fascismo meia tigela, mas é um fascismo claro,
e as pessoas, de certa forma, se apegaram à figura do Bolsonaro, se apegaram a esse tipão que ele faz. Mas aí, para mim, eu penso que esse percentual que até hoje está com ele, sabe? Esse percentual que até hoje defende toda essa política ridícula que a gente vê, esse pessoal é como aquela frase do ladrão, né? Assim que a oportunidade faz o ladrão, mas não é verdade. O ladrão já existia antes da oportunidade. O ladrão estava ali dentro, ele só aconteceu. Eu acho que é a mesma coisa esse pessoal do Bolsonaro. Essas pessoas, elas já eram bolsonaristas antes de existir o Bolsonaro. Elas estavam ali dentro, ali, sabe, aguardando um momento. E chegou o momento quando surgiu a figura, né? Então, assim, eu penso que o Brasil vai ter que conviver ainda com esse tipo durante muitos anos. E acho que esse tipo vai atrapalhar muito, sabia? Acho que esse tipo vai atrapalhar muito, porque qualquer política que for política de verdade, o que eles fazem não é política, mas toda política que vier ser colocada para tentar dar solução a questões sociais, a questões sérias, sempre vai, pelo menos durante um bom tempo, vai estar chocando com esse pessoal. Não é? Sim, Você não acha? sim. Eu concordo, Everaldo, mas eu diria que esse germe está em todos nós, está em mim, está em você, tá na cultura brasileira agora. O quanto a gente, não é à toa que o Brasil, né, é um dos países que mais mata jovens, que mais mata mulheres, né, que mais, enfim, está no ranking aí de inúmeras atrocidades e violações de direitos humanos. E eu resisti muito, né? Mas não dá para tentar não matar, não? Eu resisti muito a taxar, né, o outro, esse eleitor de Bolsonaro como fascista, né? Eu tento evitar isso, até porque eu acho que boa parte desse público que votou se arrependeu, né, e reviu as suas posições, mas eu vejo que tem sim um percentual bastante fiel, dogmático, né, fundamentalista, e está muito próximo da gente, está na família de todo mundo, né? Na minha família não é diferente. Uhum. E eu já não sei mais, sendo muito honesta, né, quase um desabafo, se existe alguma pedagogia que dê conta disso, sabe? Se há uma Tem que esperar de eles diálogo. morrerem. Vamos retornar. Então era isso, cara. Eu acho que a gente bateu um papo legal. Acho que tratamos aqui de assuntos assim que a gente não vê assim a grande mídia tratar. Eu acho que é algo que precisa ser mais aprofundado nesses tipos, nesses meios que nós temos, né? De poder conversar na mídia social, na rede social, e colocar isso para as pessoas. Acho que quem assiste você, quem escuta você falar, eu acho que tem algum ganho para ele, sim, pessoal muito grande. Né? Vai buscar novas informações, vai querer entender um pouco mais sobre isso que a gente está falando. E eu gostaria de agradecer você por estar participando aqui e espero que a gente possa participar novamente, outra vez com outros assuntos também pertinentes à sua área de conhecimento. Obrigado. Tá? Eu que agradeço, Everaldo, e volto a reiterar, né, a importância de discutir esses temas tão amplos, né? A gente poderia continuar aqui, seguir por mais uma hora, se não fossem os problemas técnicos decorrentes da minha função. Hoje, por exemplo, o extermínio dos povos originários, né, dos povos indígenas, que é algo gravíssimo, que esse governo tem um papel, tem aprofundado isso, né? Sim, verdade.
Mas, de qualquer forma, acho que foi muito bacana conversar com você. Espero ter contribuído de alguma forma. Nossa, contribuiu muito. Estou à disposição para outras conversas, outras parcerias, tá bom? Tá ok.